O Dia dos Avós foi assinalado na sexta-feira, dia de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus. E hoje vamos conversar sobre o lugar dos avós nas famílias e também sobre os cuidados que muitas famílias procuram dar numa assistência mais digna e completa aos seus séniores. É hoje minha convidada, Beatriz Pires, responsável pela empresa Avós e Netos, que presta serviços de apoio às famílias no cuidado de idosos e crianças. Olá, seja bem-vinda, muito obrigado Olá, por estar connosco. Criou esta sua empresa em 2000, portanto, há 20 anos atrás, praticamente há 20 anos atrás, foi uma das primeiras empresas nesta área. O que é que ele levou a criar esta empresa? E como é que era o panorama geral há 20 anos atrás? Bem, para já era inexistente, não é? A geriatria era uma área que nem era um conceito que era conhecido. Cá dentro, não é? Lá fora já... Cá dentro, sim. Portanto, não existia mais nenhuma empresa nesta área, havia as misericórdias, mas depois havia a parte do privado que não havia absolutamente nada. Aquilo que me levou a criar a empresa foi a constatação dessa necessidade, porque eu trabalhava num grande grupo económico, percebia a dificuldade que as pessoas tinham, que principalmente as mulheres que pertenciam ao Conselho de Administração, tinham em conseguir conciliar a vida pessoal e privada nesta área. Então surgiu uma ideia, porque não criar algo que faça com que as pessoas estejam descansadas porque têm em casa alguém que cuida dos seus idosos. Mas como é que era há 20 anos atrás, os primeiros clientes? Foi difícil ter os Foi primeiros, as muito pessoas perceberem o conceito? Sim, foi um Porque o bocado normal difícil. era pegar na pessoa e mandar para o lar, para um centro de Sim, dia. ou não é? então a empregada doméstica Empregada que já doméstica. estava em casa, não sei, com a família há imenso tempo cuidava, não é? Mas que não tinha competências técnicas para isso. Mas ao mesmo tempo, pronto, as pessoas também começaram a perceber qual era a diferença de ser cuidado por alguém. Houve muitas dificuldades e eu posso lhe dizer que houve um mês, um ou dois, nós também fazemos babysitting, por isso o nome Avós e Netos. Mas houve um mês, logo a seguir à abertura, em que tinha 2 clientes que morreram e eu fiquei só com babysitting. E pensei, bem, isto não está a ser nada fácil. mas depois, sim, conseguiu-se. Eu acho que aquilo que nós transmitíamos como seriedade e como responsabilidade e aquilo que as pessoas perceberam com que facilitador da vida da familiar ajudou bastante. Depois, na altura, também foi um projeto inovador e também houve muito interesse por parte da comunicação social no projeto. O Semanário Expresso fez uma reportagem, o Semanário Económico, várias revistas, a Vida Ativa, por aí fora, o Público, e, portanto, começou sem querer. Mas passa a palavra depois a seguir. Exatamente, sem querer, as pessoas começaram a perceber, bem, há aqui uma empresa que trabalha esta área. Pronto, e depois também já havia pessoas a trabalhar nesta área, não eram legalizadas nem neste contexto de empresa e, portanto, e depois eu comecei logo a tratar do processo, porque eu só gosto das coisas perfeitamente legais, tratar do processo com a Segurança Social, foi um processo moroso e a seguir vieram outros projetos, porque constatámos no decorrer do início da atividade que, de facto, no recrutamento das pessoas para trabalhar, havia pessoas com muito boa vontade e até com muito jeito, mas faltavam-lhe as competências técnicas. Como eu Já havia jeito, não havia competências Exatamente, técnicas. já tinham tratado da avó, do avô, da sogra, sei lá, do pai, mas depois faltava-lhes, e quem paga quer que as coisas sejam bem feitas, e esse também era o nosso objetivo. Como eu também sempre dei formação noutras áreas, achei que estava na hora de se fazer formação em geriatria. Pronto, fiz algumas pesquisas a nível internacional, encontrei alguns conteúdos programáticos interessantes, criámos o curso de geriatria, foi certificado na altura pelo IQF, depois pelo Inofora e agora pela DGERT, e desde essa altura também fazemos formação nestas áreas. Que tipo de pessoas é que procuram esta formação? Eu na altura... Ou melhor, ela é vocacionada para quem? Sim, eu na altura, como a minha formação é em gestão de recursos humanos e também em 2000 havia ali uma crise não tão aguda como esta em 2008, mas foi também uma altura de crise, havia muita gente desempregada. E, portanto, eu dava formação noutras áreas e percebia-me que havia uma faixa de pessoas entre os 40 e os 50 anos que tinham dificuldade em se recolocar profissionalmente. E então a formação dirigia-se principalmente a essas pessoas, para elas se reconverterem profissionalmente e adquirirem competências numa área que não tinham e que o mercado ia pedir, de certeza absoluta, porque se a população estava a envelhecer, obviamente vai ter que haver alguém que trate dela, não é? E, portanto, isso é uma questão de ver um bocadinho mais à frente, não é? Exatamente. E, portanto, foi isso que aconteceu. Começámos a trabalhar um bocadinho esse público. Agora já não é assim. Eu hoje de manhã, por exemplo, fui colocar em estágio
um curso que terminou ontem, uma jovem de 19 anos. Porque... E já são eles que vos procuram a vós agora. Exato, sim. Porque entretanto, as pessoas habituaram-se ao conceito de geriatria, não é? E sabem, e porque depois também havia outra área para desbravar, não só a parte privada, como também as instituições. Ou seja, as instituições também empregavam pessoas que sabiam fazer a limpeza. E era quem tratava dos idosos nas instituições, mas competências técnicas perdão, não tinham. E então começámos a fazer alguma formação, ou as pessoas que faziam formação connosco, depois nós ajudávamos a procurar emprego e a fazer um currículo e tudo, uma carta de apresentação para instituições, e elas começaram a ingressar como trabalhadoras, não é? Em instituições que cuidavam de idosos, lares, por aí fora. E as instituições começaram a perceber a diferença entre aquelas que não tinham competências e aquelas que tinham competências na agilidade e na forma como lidava com as situações e até na produtividade e no bom funcionamento da instituição. E, portanto, depois foi um crescendo, claro que ao longo de 19 anos as coisas evoluíram imenso. Nota muita diferença entre os séniores de há 20 anos atrás e os de agora, ou seja, as necessidades, a procura, nota que há também maior procura, porque há cada vez mais população envelhecida e as pessoas querem envelhecer com mais qualidade. Há muito maior procura, porque também, repare, os familiares cada vez também têm vidas mais ocupadas. Era isso que eu lhe perguntar também, em que circunstâncias é que as pessoas procuram os vossos serviços? A maior parte das vezes são filhos ou netos, mas também às vezes são os próprios, dependendo do contexto familiar, não é? Porque e do estado da própria pessoa, não é? Do estado da própria pessoa, se for mais nós temos, por exemplo, casais. Temos, por exemplo, um casal que o filho vive no Canadá e nós cuidamos dele cá, fazemos tudo. Vamos ao médico buscar receitas, vamos à farmácia buscar os medicamentos, fazemos as compras online no continente. Pronto, o filho está no Canadá descansado, porque sabe que tem aqui alguém que cuida dos pais. Faz o suporte, não é? Exatamente. Um com mais autonomia que outro, e, portanto, eles próprios também com autonomias diferentes, mas sabem que podem estar descansados. Veio cá uma vez, conheceu-nos, e portanto, mas sim, é diversificado. Ou seja, mas quem os procura essencialmente é pessoas que já estão numa fase em que estão a perder a autonomia, não é? Sim, que têm alguma dificuldade a nível da mobilidade cognitiva, demências, que é uma área que hoje em dia também, antigamente não se falava tanto, não sei se por se esconder ou porque as pessoas também não viviam. Vergonha, não é? E as pessoas também não viviam tantos anos e, portanto, não atingiam esse estado. Agora a longevidade é maior e, portanto, cada vez mais vão surgir mais, porque mais tarde ou mais cedo alguma coisa há de acontecer. E, portanto, não se valorizava tanto isso e, portanto, escondia-se um bocadinho. E depois também, se calhar, nem toda a gente trabalhava, não é? Eu, por exemplo, a minha mãe nunca trabalhou. Portanto, ela e os irmãos dela nunca trabalhou no exterior, trabalhava em casa. Podiam cuidar da mãe e do pai. Aliás, havia é? muita esta tradição. Exatamente. Os filhos cuidavam dos pais sempre, nomeadamente as senhoras, não é? Porque e agora também cuidam, só que têm a vida deles. E como têm a vida deles, têm as atividades e os compromissos profissionais, têm que recorrer a outrem, e aí entramos nós, para que possam ficar descansados e tranquilos de que os seus idosos estão a ser bem tratados como merecem. Então vamos fazer aqui um exercício. Na altura em que as pessoas perdem autonomia, precisam de um apoio, de uma ajuda, muitas vezes deve surgir esta dúvida entre procurar um lar, lar e até pode ser um lar daqueles bom lar, e caro, bons lares em que a pessoa vive num apartamento sozinha, como se vivesse em casa, ou ficar na própria casa e recorrer aos serviços como a empresa Avós e Netos. Qual é a diferença entre um e outro? Muitas vezes deve haver este dilema, aqui será melhor, ali será pior. Desde logo a personalidade da pessoa é que também vai definir o que é que... Eu acho que isso é uma questão muito pessoal. Há pessoas que gostam de estar num lar. E há lares bons, não são muitos, mas há. Agora, sendo que a maioria desses lares bons são também muito caros. E muitas vezes também há o mito de que uma empresa é mais cara do que um lar bom. Não é verdade. Os lares bons são mais caros do que uma empresa, mesmo com um serviço de 24 horas, que não é um serviço barato, que é o nosso caso. Nós prestamos serviços de 2 a 24 horas, 365 dias por ano. E às vezes as pessoas pensam, mas isso é muito caro. Há lares muito mais caros do que um serviço de 24 horas. E desde logo, para mim, a vantagem é que eu estou na minha casa
e estou com os meus objetos pessoais e faço as coisas ao meu ritmo e quando eu quero. Não tenho que ir para a mesa porque são 7 horas, não tenho que me levantar porque são 9 horas e há 10 pessoas no piso que têm que tomar banho e as meninas, com muito boa vontade, não podem estar à espera de que hoje apetece-me levantar mais tarde, tem que se levantar toda a gente à mesma hora, não é? Porque tem que haver uma cadência de serviço, depois as pessoas têm que descer para tomar o pequeno almoço, portanto, eu estou em minha casa e faço as coisas ao meu ritmo. E pode ter ou não lá presente alguém da sua empresa, não é? Exatamente, Ou seja, sim. porque ela escolhe os períodos que quer, não é? Sim, pode Desde escolher os desde as 24 2 horas às 24 horas. Pode ir só lá 2 horas da manhã ajudar a fazer higiene, por exemplo, à noite, ou como preferir. Nós temos, cada caso é um caso. Porque as necessidades não são todas iguais. E às vezes as pessoas até nos procuram, eu preciso, e nós, as assistentes sociais que trabalham nesta área, fazem um aconselhamento, porque não é nosso objetivo estar 24 horas se o cliente não precisar. Ele há de ter tempo, se calhar, para chegar às 24 horas. Nós dizemos, se calhar agora não precisa tanto, precisa só. Ou o inverso também pode acontecer. A pessoa diz, eu só quero 3 horas, mas depois não sei. Mas olha, e acha que fica seguro à noite, por exemplo. Pronto, ajudamos um pouco também as pessoas a pensarem, as famílias ou o próprio, dependendo de quem nos procura, a pensar a situação. Portanto, acabamos por ser um bocadinho conselheiros. Porque as pessoas estão confrontadas com uma situação nova, que não sabem muitas vezes como resolver, e nós já temos 19 anos de experiência, não é? Portanto, acho que temos a obrigação de elucidar as pessoas de uma forma correta e clara. Eu sei que, inclusive, fazem este serviço mantendo uma boa parte das vezes a mesma pessoa. Sim, a acompanhar aquele cliente, aquele utente. Há também esta relação do afeto, não é? De proximidade. A pessoa sente-se mais próxima, tendo sempre aquela pessoa ao pé, não é? Sim, esse é o nosso principal objetivo. Não é aquela empresa de todos os dias muda não. Pode acontecer e isso fica sempre também, às vezes até um bocadinho ao critério do cliente. Há clientes que até podem querer... Não, nem é questão. É enquanto não se encontra a pessoa certa, que às vezes não se encontra logo à primeira. Não há milagres, não é? Nós estamos a falar de pessoas, nós estamos a falar de ir ali a um pronto a vestir, vestimos, o fato fica-nos bem. E mesmo aí também não se encontra à primeira, não é? Às vezes também é preciso fazer ajustes. Exatamente. E trocas. Mas de facto... portanto, há um contacto com o cliente, com a família, tentamos conhecer a pessoa. Há famílias que num espaço inicial não querem, porque normalmente há muitos idosos que também são remitentes ao acompanhamento. E, portanto, a família sabe que tem necessidade, mas eles próprios não estão ainda preparados para isso. E, portanto, é preciso ir com calma, não é? E, portanto, inicialmente às vezes começa-se assim, só por ir fazer uns passeios, umas consultas, e depois a pessoa acaba, depois eles começam a perceber que afinal aquilo é bom, sabe? Bem ter ali uma companhia que nos apoia. Pronto, e depois o serviço é alargado e ajustado às necessidades do cliente, mas quando nós começamos um serviço, tentamos sempre avaliar o perfil do cuidador e compatibilizá-lo com o perfil. Ou seja, uma pessoa que gosta muito de falar convém que tenha a companhia de alguém que gosta também de conversar, não é? Se for ou o contrário, não é? O inverso. Pronto, normalmente é esse o exemplo até que eu dou quando falo com os familiares, porque ou se gosta de ler, alguém que gosta de ler para ele, sei lá, ou para ela, como preferir. Mas também salvaguardamos sempre a situação de que pode não se encontrar a pessoa certa à primeira, mas nós estamos lá para dar resposta, a pessoa só tem que dizer, olha, não é este o tipo, olha, não gosto muito disto. Não quer dizer que para nós aquela cuidadora não é uma má cuidadora, porque ela certamente já deu provas no outro cliente. Não se está a ajustar ou não é a pessoa certa para aquele lugar e nós vamos ajustando até que a pessoa certa existe. E tivemos clientes, tivemos clientes em que temos cuidadoras que estiveram lá há 10 anos, 11 anos, até que o cliente faleceu. Porque também, infelizmente, muitas vezes é o que acontece, não é? Mas pelo menos durante aquele tempo houve uma afinidade, há uma envolvência, há um agradecimento e isso é a maior gratificação que nós podemos ter, a pessoa chegar no fim e quando nós, às vezes, infelizmente, temos que ir, por uma questão até de cordialidade e de respeito ao funeral, os familiares virem ter connosco e dizer-nos, olha, obrigado pelo que apoiaram o meu pai ou a minha mãe, porque foram, e é essa gratificação maior que nós temos no final. Quem procura mais os serviços, procura mais pelos serviços especializados que oferecem,
desde a higiene, o estar, ir ao médico, ou até mais pela companhia, ou seja... Temos as duas situações. Temos situações extremas em que de facto as pessoas estão acamadas e precisam de cuidados, mobilizações, tudo isso. E temos pessoas que nos pedem, temos clientes que, por exemplo, 3 vezes por semana, 2 horas para irem passear, por exemplo. Que é o caso de um senhor que ficou viúvo, sente sozinho e os filhos querem que ele tenha uma companhia e vai passear para o parque da cidade, onde lhe apetece, para ir ao cinema, o que for. É muito... Ou seja, a vossa empresa está preparada para todo tipo de pedidos que sejam feitos, não é? Estrangeiros, sim. Trabalhamos com estrangeiros também. Que estão cá a viver. Sim. E são muitos? São cada vez mais? Ou... São cada vez... Têm vindo... Já e temos tido cada vez mais habituados a esse tipo de serviços, não é? Lá fora este tipo de serviços é mais... Sim, é mais é diferente. O conceito também os conceitos também são um bocadinho diferentes. É por isso que quando começaram a abrir os franchisings que vêm do exterior, abordaram-me e eu acho que a nossa cultura é importante e nós darmos aos nossos aquilo que é nosso. Claro que depois as pessoas que vêm do exterior adaptam-se e nós vamos de encontrar aquilo que são as necessidades, obviamente, não é? Mas o conceito de apoio domiciliário lá fora é um bocadinho diferente do nosso. Não é tão familiar, eu acho. Não é tão próximo. Pelo menos aquilo que eu conheço. Não será todos. A empresa, voltando um bocadinho a falar sobre a formação, continua a ter esta preocupação de dar formação nesta área da geriatria, como referiu há pouco. Ainda hoje, aliás, eu acho que ainda hoje, apesar de ser um bocadinho mais falado, já haver, aliás, alguns cursos superiores nesta área, ainda não... O Instituto Superior de Serviço Social do Porto tem, e eu fiz lá, por exemplo, uma pós-graduação, mas não é assim uma coisa... Começaram a surgir em 2005, foi na altura em que nem há muitos alunos a procurar ainda, pois não? A gerontologia já é um curso bastante procurado, sim. Eu acho que eles até trabalham bem. Mas só que às vezes as pessoas também... Quem procura estes serviços, quem faz esses serviços a nível superior é mais para trabalhar em instituições como diretor técnico, por aí. Para cuidadores é demasiado investimento, não é? São 3 anos para cuidador, isso não faz sentido. Até faz muito mais sentido um curso de formação mais curto, como é o caso do nosso, que depois tem um estágio em instituição para o contacto direto com as instituições, porque a parte académica é importante para se saber a fisiologia, tudo isso. Os conceitos até a nível das demências, que agora também é uma área muito que está cada vez mais por causa do envelhecimento da população. A psicológico, não é? Exatamente. Os nossos cursos são compostos por 7 módulos. 3 são uma psicóloga que tem a ver com as áreas, o comportamental, como é que se lida, como é que temos que lidar com o idoso, a forma de como está, como falar, tudo isso é importante. E depois é uma enfermeira que trabalha a parte mais técnica, simulação de mudanças da fralda, de sondas, de engasgamentos, sei lá, uma série de coisas. E depois há a parte do estágio profissional, do estágio curricular, em que eles são colocados em instituições com as quais nós temos parcerias e que vão mesmo mudar fraldas, dar banhos, varrer chão, limpar casas de banho, o que for necessário. É uma área com saída, ou seja, as pessoas que procuram estas formações que a sua empresa dá, a grande maioria arranja colocação a seguir. Só não arranja quem não quiser. Eu própria estou sempre a querer fazer cursos para ficar com algumas pessoas para mim, porque então, as pessoas frequentam menos destes cursos porquê? Por desconhecimento dos mesmos, se calhar? Eu acho que sim, se calhar é porque não sabem que existem e não sabem a saída que têm, ou então também porque não se identificam com a área, também é importante. Pode acontecer, claro. Repare, esta é uma área que, tal como a saúde, a pessoa tem que se identificar, porque é uma área de muito desgaste. Nós temos, no último ano, colocámos um módulo na formação teórica que é o burnout do cuidador, porque é importante, O burnout, no fundo, é o cansaço excessivo de trabalho, não é? E como lidar com isso, sim. Porque isso também é importante que as pessoas saibam lidar com isso, não é? Não é só dar-lhe todas as outras competências e depois elas não saberem cuidar delas próprias e ao fim do ano já não quero mais.
Não, eu acho que é importante que as pessoas fiquem preparadas para tudo aquilo que aí vem. E tentamos dar um bocadinho, e esse módulo foi introduzido há um ano e pouco, porque chegámos à conclusão que de facto estávamos a começar a dar essas competências. Mas quem quiser trabalhar nesta área não tem dificuldade em arranjar trabalho de forma alguma. Seja numa empresa como aquela que presta, particularmente, seja uma instituição, não é? Porque nós também trabalhamos com instituições, por exemplo, na substituição de férias, na substituição de faltas. As instituições vêm-se aflitas para arranjar pessoas para trabalhar. Pessoas especializadas, não é? Que tenham competências, não é? Sim, sim. Trabalham também com crianças, também já nos falou um bocadinho sobre isso, tem este serviço de babysitting. Sim. É muito diferente uma área e a outra área. Sabemos que são duas áreas em que as pessoas são dependentes, num caso crianças, noutras pessoas mais velhas. Aliás, diz-se até que quando envelhecemos voltamos a ser novamente crianças. Okay. É muito diferente as competências, ou seja, quem aprende a trabalhar numa área está mais ou menos habilitado para trabalhar na outra área, ou nem por isso? Nem por isso. Eu acho que nem por isso, porque quando nós trabalhamos o babysitting, e além do babysitting trabalhamos também temos formação na área de, por exemplo, de apoio para a ATL, tudo isso. Portanto, as competências são diferentes. É mais didático, não é? É mais pedagógico. As pessoas têm normalmente são pessoas mais jovens que até têm formação já académica nessa área. E, portanto, nós trabalhamos, por exemplo, muito babysitting com hotéis. Pessoas estrangeiras que vêm e pedem, ou para casamentos, por exemplo, que as pessoas querem estar à vontade e têm alguém que faz entretenimento. E isso exige que haja umas competências de saber entreter, criar coisas, brincadeiras. Ter uma boa relação com as crianças, sim, não é? Trabalhar num todo, ser criativo. Portanto, é um bocadinho diferente. Não deixa de ser cuidar e a parte de responsabilidade também lá está. O idoso é diferente. E depois há uma coisa, é que facilmente os pais arranjam um padrinho, um tio, um amigo que fique com a criança para irem ao cinema ou jantar. Mais dificilmente arranjam quem fique com o pai ou com o sogro ou com a avó durante umas férias para cuidar. Portanto, são públicos diferentes, mas igualmente importantes. Também temos, por exemplo, fazemos, por exemplo, pessoas que vêm cá de férias e vão fazer cruzeiros para o Douro e querem uma babysitter porque querem estar descansados e não querem andar atrás dos miúdos, ou que vão de férias, por exemplo, para o Jerez e querem levar uma babysitter ou para o Algarve. Pronto. Já aconteceu, por exemplo, uma família querer os dois serviços? Alguém que cuide dos filhos e alguém que cuide dos pais? Por acaso houve uma família inglesa, mas que já está cá radicada há muito tempo, que sim, que cuidámos do pai, e que depois eles também tinham miúdos e de vez em quando também nos pediam os serviços para quando precisavam de ir para qualquer lado. Sim, portanto acabava por ser o pai e o filho, portanto acabavam a ser avós e netos, não é? Extremos, não é? Exatamente, sim. Diga. Menos frequente, mais pontual no caso dos filhos, porque era mais quando queriam sair ou ir a jantar fora ou qualquer coisa, com uma continuidade diferente no caso do pai, porque era de facto uma pessoa que estava dependente. Acha que este tipo de serviços tendencialmente vão ter que ser comparticipados, por exemplo, pelo Estado? Nós sabemos que já existe, ou já foi aprovado o Estatuto do Cuidador, mas este tipo de serviços tendencialmente terá que ser até mesmo pelo tipo de carteiras, não é? Porque há pessoas que têm menos dinheiro e que também merecem igualmente. Ter um fim de vida digno. A mim faz-me todo sentido. Aliás, em 2005 eu fiz uma exposição à Assembleia da República a todos os líderes parlamentares exatamente sobre isso, porque no meu ponto de vista e daquilo que na altura fizemos como avaliação, se calhar agora não será muito diferente, mas teria que ser atualizado. Até porque agora ainda há mais gente a precisar do serviço, não é? Exatamente. Não, e foi numa altura em que o Bagão Félix era ministro e estava a fechar muitos lares, porque há muitos lares ilegais, como podem imaginar. E claro, ainda há, não é? E como eu imagino, embora não esteja aqui a julgar ninguém, mas como eu imagino, tudo o que é ilegal não estará dentro daquilo que serão as regras e o serviço prestado seguramente não será a qualidade, porque se fosse seria legal, não é? Exatamente, só por essa razão. E por isso é que a minha preocupação quando criei a empresa foi logo fazer a legalização da empresa, e foi a primeira a ser a legalização, convém dizer, existe também da parte das pessoas sabendo que há uma fiscalização apertada. Eu acho que isso é ótimo, porque nos ajuda a pensar melhorar, aquilo e a ter
meios de melhoria, ok, e se calhar eu nem estou a ver que estou a fazer mal e vem alguém de fora que me diz, olha, isto há os não está mínimos bem. para cumprir, não é? Exatamente, portanto, se eu quero qualidade, a fiscalização a mim não me assusta, acho que só ajuda. Eu neste momento estou no processo de certificação da qualidade na ISO 9001 da empresa, porque eu quero melhorar cada vez mais, não é? Mas, e, portanto, a certificação só é atribuída se cumprir com os parâmetros. Estou neste momento, espero que em outubro ter a certificação concluída. Já tenho a da formação e agora dos serviços, para além do alvará da Segurança Social, que sempre tive. Mas estávamos a falar da necessidade com participação futura, não é? Sim, numa população altura, que será cada vez mais envelhecida em Portugal, daqui a uma década terá. Sim, é que eu acho que da forma que os números que se estão a atingir, vai ser impossível haver instituições para toda a gente. Eu acho que ainda não começaram a pensar muito no assunto, mas era bom que começassem a pensar. As pessoas vivem mais anos também, não é? Portanto, as pessoas vivem mais anos. Estarão mais anos nessas instituições, não é? Exato. Não, mas é que a velocidade a que isto está a aumentar o envelhecimento, quer dizer, não vai haver instituição que aguente. E depois não é só isso, é que o Estado, ou as misericórdias, seja lá o que for, para criarem estruturas físicas para acolher tanta gente, isso é um investimento brutal. Esse valor pode ser distribuído em pequenas parcelas, com participação, se as pessoas ficam em casa, porque repare, a geração anterior à nossa, as casas se calhar não tinham as condições ideais, o aquecimento, as escadas, os elevadores não existiam e, portanto, ir para um lar até era um sossego, era maravilhoso. Mas nós agora estamos a pagar ao banco uma casa durante toda a vida, não é? À nossa imagem e semelhança, onde nos sentimos confortáveis e depois, quando chego ali porque tenho uma artrose ou tive um AVC e fiquei com uma paralisia de um membro ou qualquer coisa, já não tenho a agilidade e a autonomia suficiente e vou ter que ir para um lar, é um bocadinho deprimente. Então eu paguei a casa toda a vida e agora ela vai ficar ali fechada e eu vou para um sítio que não é meu. O quarto é meu, ok, pode até ter lá os meus objetos pessoais, mas é o meu quarto e depois o resto. Eu tenho que me levantar à hora que toda a gente se levanta, eu não me posso levantar à hora que me apetece, eu tenho que almoçar. Não tem as suas coisas desde logo, não é? Tem as suas coisas. Os horários, o meu ritmo não tem que ser o ritmo do meu colega do lado. Num lar, é lógico, é óbvio que num lar as pessoas não podem ter, os ritmos têm que ser aqueles, porque senão a organização não funciona. Mas quer dizer, se eu estiver em minha casa, e muitas vezes eu consigo estar em minha casa pelo mesmo preço que pago num lar, com uma empresa de apoio domiciliário. E se o Estado comparticipar, melhor ainda, porque nos lares há algumas participações. E permite que algumas carteiras mais fracas tenham acesso, não é? Sim. Mas eu acho que algum dia, eu ainda não pensei nisso outra vez, mas apetecia-me começar a pensar, se calhar é a altura de voltar a alertar para esta situação, porque alguém na Segurança Social, ou seja onde for, há de ter que pensar nisto, porque vai haver uma altura e não há de ser muito longe, em que haverá uma ruptura dos serviços, e depois isso vai potenciar o quê? Que haja cada vez mais lares ilegais, que não estão ilegais, e portanto a prestação dos serviços acaba por não ser boa e não é isso que se pretende no século XXI, não é? Beatriz Pires, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Só para terminar, portanto, a Avós e Netos está prestes a celebrar 20 anos. Digamos que está na comemoração dos seus 20 anos, está a caminho dos 20 anos. Assim, rapidamente, que novos desafios é que teremos para os próximos 20 anos? Olha, tenho muitos, não sei se consigo concretizá-los todos. Olha, desde logo iniciar, e isso já está a ser iniciado, o apoio a pessoas com deficiência, que é outra área que eu também acho que não está a ser trabalhada e cada vez mais as pessoas com deficiência têm a maior longevidade de vida e, portanto, precisam de ser condignamente também apoiadas. Algumas delas nunca foram institucionalizadas porque havia os pais que cuidavam deles, entretanto agora as pessoas atingem a idade adulta já muito facilmente, os pais morrem e depois os irmãos vêm-se ali a braços com um problema, o que é que eu faço agora ao meu irmão que tem um problema de deficiência? Portanto, temos um curso criado para cuidadores especializados para especializarmos pessoas nessa área, como fizemos com geriatria quando começámos a atividade, e até para as próprias instituições também sentem essa necessidade, não há formação nesta área do apoio a pessoas com deficiência e, portanto, e serão dotadas de competências para o fazerem. O apoio, por exemplo, para pessoas estrangeiras que residem em Portugal
cada vez mais, porque temos ali 3 ou 4 e temos tido, mas acabam por ser estrangeiros que já residem há muito tempo em Portugal e, portanto, que já estão instalados cá. Mas nesta onda agora que aparece, cada vez mais nós sabemos que há estrangeiros que vêm para cá passar a sua reforma. O fim de vida, no fundo. Exatamente. Não é? E, portanto, vamos dar-lhe dignidade. Eles têm que perceber que em Portugal também há quem cuide deles, portanto, podem vir sem problema e à vontade e confiantes de que terão bons cuidados e bons serviços. Depois também levar um bocadinho ao conhecimento das pessoas que estão lá fora, que às vezes têm cá os seus pais que vão ficando cada vez mais envelhecidos e que se sentem com a consciência um bocadinho pesada porque não estão cá para cuidar deles e transmitir-lhes que nós temos essa possibilidade de o fazer. Já o fazemos, temos um cliente que vive no Canadá e os pais vivem cá e nós cuidamos deles. Portanto, há o turismo, de alguma forma também, criar um clube avós e netos que permita criar algumas situações lúdicas, recreativas, em que a pessoa se sinta com alguém a organizar-lhe ali uma convivência, por exemplo, os pais libertarem-se os pais libertarem-se dos filhos e dos pais deles e que haja ali por exemplo, um fim de semana ou um sábado de passeio com um programa específico para avós e netos e os pais irem viver a vida deles descansadinhos, sem estarem preocupados que têm que ir buscar os pais ou que têm que ir buscar os filhos. Portanto, há muitos projetos, não é? Exatamente. Venham mais 20 anos. Exatamente. Beatriz Pires, muito obrigado por ter estado connosco, por nos ter ajudado a conhecer melhor a sua empresa Avós e Netos e, acima de tudo, o tipo de serviço que pode ser prestado a quem começa a entrar numa fase em que a dependência começa a fazer parte também do caminho. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado. Muito obrigado.